no teu santuário para te dizer como é bom sentir o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Vou te adorar, Espírito, em verdade, com o meu viver. Vou testemunhar o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Eu vivo só pra te adorar, em espírito, em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és, Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te adorar, em espírito, em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és, Senhor, digno de louvor. Estamos de volta com o programa Coração Jovem, aqui pela Rede Século XXI. Deus abençoe você. Falando nisso, eu quero agradecer você que nos acompanha e você que é sócio da Rede Século XXI. A participação, a sua contribuição é que faz com que toda a programação da Rede Século XXI aconteça, inclusive aqui o nosso programa Coração Jovem. É a sua participação, seu envolvimento, a sua participação nos nossos sites, no nosso Facebook, mas também você que é sócio, nos acompanha e nos ajuda demais. Muito obrigado, Deus abençoe você, viu? Falando em Facebook, eu lembro que nós temos o nosso Facebook, facebook.com.br/Coração Jovem TV. E eu peço para você, acesse a nossa página, curta a nossa página, isso é muito importante para nós. Vai dando feedback aí do seu acompanhamento, da sua participação, se você está gostando, o que você sugere, quais os temas que você gostaria que fossem abordados. Lembrando que nós estamos vivendo a nossa segunda temporada e nesta temporada nós vamos trabalhar ainda assuntos muito interessantes, inclusive dependência química, situações, né, como bulimia, anorexia, situações que as pessoas podem passar, que tem a sua área psicológica, todo esse contexto, nós vamos trabalhar diversos assuntos, tá? Como hoje o nosso assunto é estresse. Lembrando que o aprofundamento desses temas estão lá no nosso site, rs21.com.br/Coração Jovem. Você tem todos os vídeos, toda a programação, todos os programas, inclusive a primeira temporada completa, está lá. Você pode acessar gratuitamente, entra lá, curta, participe. E também existe um aprofundamento. Todos os temas têm um aprofundamento, um texto de aprofundamento que eu escrevo um texto, o Padre Rodrigo outro, a doutora Ana Carolina outro. Então são 3 textos bem organizados lá para você aprofundar um pouco mais o assunto abordado aqui. Lembrando que o programa Coração Jovem é feito para você que trabalha com a juventude, que é jovem responsável, participante, atuante na vida da igreja, mas também para você que quer conhecer um pouco mais de si mesmo, conhecer as coisas de Deus, conhecer o que a ciência humana pode nos ajudar, também em virtude da nossa fé. E todo domingo o Projeto Coração Jovem acontece também com um momento especial ao vivo, que é o nosso encontro Louvemos o Senhor, o programa Louvemos o Senhor, já conhecido, já tradicional, da programação católica, né, do nosso Brasil. Aqui na Rede Século XXI, Louvemos o Senhor tem um dia especial, que é o Coração Jovem, especial Coração Jovem, que acontece um domingo por mês com a juventude. Nosso próximo será com o Projeto Amor Autêntico, no comecinho de setembro. Bom, vamos lá. Nas perguntas que nós fizemos, a última pergunta foi ligada ao estresse. O que você faz para controlar o estresse? E temos aqui algumas respostas. A Denise, que está sempre participando conosco, diz assim: quem nunca chegou em casa estressado depois de um dia cansativo de trabalho? Para relaxar, o aconchego familiar, brincar com os filhos, rir com eles, dialogar com o marido, é o que eu faço. Também a Licimari, que sempre participa: me livro do estresse fazendo coisas que gosto, exercícios físicos, ler, estar com a família e os amigos e as atividades da igreja que eu amo. Viviane Prates, Deus abençoe. Ela diz: eu rezo pedindo paciência. Realmente, eu também, uma das maneiras é essa, reza, peça paciência. Embora tenha um padre que diz assim: cuidado, a gente pede paciência, Deus dá algumas provas para a gente exercitar a paciência, né? Mas continua pedindo, não desanima não. Também a Célia: eu caminho
procuro conversar com alguém, ouço música, mas o que mais me deixa feliz é o sorriso da minha neta, né? Quer dizer, olha que legal. E tenho altos papos com Deus. Também aqui a Eliette Colete. Deus abençoe, Eliette, lá de Santa Cruz das Palmeiras. Um abração. Rezo a oração do Vinde Espírito Santo. Também o Juan Ângel Soares. Faço a oração do terço bizantino, peço a Deus e nunca deixo de agradecer. Aqui são caminhos, possibilidades. Existem caminhos para vencer o estresse? Como a gente faz para vencer? Para conhecer um pouco mais e para aproveitar esse assunto, vamos ouvir mais um jovem pergunta. Olá, meu nome é Rodrigo. Eu tenho um amigo que já foi assaltado. Ele não sai mais sozinho porque tem medo. Gostaria de saber o que eu posso fazer para ajudá-lo. Rodrigo, Deus abençoe você por estar participando conosco. E essa é uma pergunta muito interessante. A gente já veio falando aqui de algumas situações, até causas do estresse. Como fazer com uma situação prática dessa? Eu vou passar a resposta aqui para a doutora Ana Carolina, para até nos ajudar um pouco nessa situação específica, com alguém que foi assaltado, né? E também em outras situações, como a gente enfrenta o estresse. Na verdade, eu acho interessante dividir um pouco a resposta dessa pergunta e da pergunta anterior, né? Porque eu não posso falar sobre o caso que o Rodrigo trouxe, é um caso de estresse pós-traumático. E aí ele exige uma atenção particular. Isso, tá? ótimo. Mas, a priori, tem algumas coisas que a gente tem que começar já de cara quando a gente se vê estressado. A gente tem que vigiar o que a gente chama de 4 pilares. Aliás, eu quero aproveitar, padre, para dar uma brecha e agradecer ao pessoal do Centro de Controle do Estresse, né? Da doutora Marilda Lippe, que foi com quem eu estudei sobre estresse. Né? Que joia, ótimo, é bom com ela, com a doutora Isolina, né? Que são pessoas especialistas aqui no Brasil, e aí eu tive a oportunidade também de me especializar em estresse com eles lá. Tá? Que bom. Então, bom... Um abração. Aproveitando, o Padre Rodrigo também fez especialização nesse mesmo centro. Isso. Para a doutora Marilda Lippe, para todos desse trabalho tão importante. Deus abençoe vocês. Um abraço, viu? Inclusive, foi lá que eu conheci o Padre Rodrigo. Isso. Ela era minha professora lá. Né? Mas olha só, o estresse, a gente fala que a gente precisa ter alguns cuidados. E nesses a gente chama de 4 pilares para o trabalho, a atenção do estresse. Primeiro deles, uma boa alimentação. Parece besteira, mas se você está estressado, cuidado com o que você come, porque você vai, na verdade, como é uma reação também física, você pode detonar o funcionamento do seu corpo. Se você está estressado, comer alimentos gordurosos, né, ricos em gordura, açúcar, eles não serão bons. E também estimulantes não são bons. Mesmo o pessoal que faz academia e está estressado, cuidado com alguns suplementos, que isso pode te potencializar em reações bem negativas do estresse, tá? Então, a alimentação ela é importante. Até a gente vai falar sobre isso em algum programa, nós vamos trabalhar esse assunto, né? Sim. Porque às vezes a gente desconta na comida. Eu estou um pouquinho fofinho, a gente vai falar sobre isso no outro momento, né? Deixa pra lá, pai, calma aí, a gente chega lá. Mas é verdade, porque às vezes a pessoa, ela faz... eu acho bacana colocar isso, porque às vezes a pessoa tem a prática de exercícios, que é um outro pilar que a gente fala para o combate ao estresse. Só que se você está estressado, não adianta você usar cafeína, por exemplo, que é extremamente comum, um suplemento muito comum. Estimulante. E você, na verdade, pode detonar seu organismo e entrar até no que a gente chama do burnout. Ah, tá. Eu já atendi casos de burnout por cafeína, assim. Burnout a cafeína é um assunto muito em voga hoje, né? Que é esse... A palavra burnout é meio assim, é o queimar mesmo, um esgotamento, né? É o esgotamento. Tem muito a ver com o estresse também, né, padre? Sim. Na verdade, tudo a ver com o estresse. Então, assim, a alimentação, o exercício físico, a prática de exercícios físicos, não importa, não precisa ser, eu vou me acabar na academia. Não. Se é uma prática regular, ela já vai ajudar no combate ao estresse e muito, sabe? O outro ponto, que é o relaxamento. E aqui, a prática do relaxamento, para quem está num trabalho de contenção do estresse, é algo fundamental. Aprender a relaxar. E aí não é só, não, vou assistir televisão. Não vai, esse relaxamento, infelizmente, não é funcional para o combate ao estresse. Tá?
Ele não vai fazer com que você de verdade se desligue, com que você de verdade treine a adequação de pensamentos, sabe? Lembrando que se eu me estressei, é porque no meu funcionamento psíquico eu me permiti entrar nesse processo, certo? Então eu preciso adequar. E o quarto é a terapia, que é o que a gente chama de reestruturação cognitiva. Claro, existe a terapia e quando a gente foca o combate ao estresse, a gente vai ter que reestruturar cognitivamente aquilo que potencializou a manifestação de estresse, tá? Ou esse adoecimento daquela pessoa. Tá? Então a priori, a gente tem, né, a grosso modo, a gente tem essa frente para o combate ao estresse, sabe? E agora, no caso que o rapaz trouxe, o Rodrigo, né? Isso. Aí a gente chama... Xará do padre, né? A gente fala do estresse pós-traumático, porque aí eu tenho um estresse extremamente elevado, uma reação que é imediata, que mobiliza, né, a pessoa de uma forma muito, muito intensa. Até aquela descarga de adrenalina, tudo, quer dizer, é uma situação... Muito rápida. É um pico muito rápido, né? Isso. Então, além desses 4 pilares, aí eu gosto de dar algumas dicas. Primeiro, por exemplo, algumas pessoas são assaltadas e acham que não devem ficar falando sobre o que aconteceu. Não é bem assim, é o contrário até. É bom você se permitir reviver, repensar, reestruturar a situação vivida. E às vezes, como é algo muito repentino, então isso leva um pouco de tempo. Não dá para a pessoa esperar que a reação de estresse será contida de um dia para o outro. Isso. Entende? Geralmente, o estresse pós-traumático dura pelo menos 15 dias. É o mais comum. É porque às vezes a pessoa quer uma reação, né? Não, você tem agora que sair, não pode... Tá, mas existe um processo para isso. Então depende do caso, né? Que você, Rodrigo, que falou, por exemplo, se é um caso que é muito recente, aí também existe talvez o respeito ao processo, a pessoa vai levar um tempo para isso. Mas como ele pode ajudar de forma mais direta? Ele tem que incentivar, né? Mas existe esse... A pessoa não deve, né? Se eu fui assaltado, eu não preciso me esconder em casa, muito pelo contrário, porque aí eu não estou trabalhando o meu enfrentamento da situação. É um pouco daquele pensamento, das 12 crenças, como achar assim que vai acontecer eu sair, vai acontecer de novo. Eu não sei se está dentro, estou falando besteira aqui, mas... acaba priorizando um pouco aquele pensamento, né? De que se algo aconteceu e mobilizou fortemente a vida de alguém um dia, mobilizará sempre, Entendi. né? Acho que os dizeres são esses, eu não sei Mais se eu ou troquei menos alguma isso. coisa. Mas o fato é que esse pensamento, essa distorção, ela geralmente ocorre, e aí nessas situações o enfrentamento é de fato o contrário. Primeiro, é importante eu reviver, pensar, dividir, não evitar falar sobre o assunto, muito pelo contrário, quanto mais eu partilho, melhor eu penso, eu repenso, alguém sugere, alguém me contesta, então eu entro em contato com justamente as minhas distorções. Sim. Isso é bom. Outro ponto é não recuar. Por exemplo, não vou dirigir mais porque eu bati o carro. Por favor, faça o contrário. Dirija. Claro que você vai estar assustado, você vai precisar dirigir com mais cautela, você vai fazer trajetos mais curtos, mas não deixe de dirigir. Porque isso vai fazer, se a pessoa de fato recuar muito, ela não pega mais no volante. Isso não é bom. Ela vai deixar de ter essa abertura, né? Por isso até que a gente colocou esse tema, eu viro o bicho, porque eu falei, tem tanto a reação do bicho, né, que sai latindo, né? brincando, né, agredindo, quanto aquele que se fecha, se esconde mesmo. Quer dizer, perde um pouco da racionalidade, né, na verdade. Exatamente. O estresse é uma reação de luta e fuga também, assim como a luta e ansiedade, fuga. Que é lá dos primatas, né? Entendi. Então, assim, o primata via a fera e aí ou ele fugia ou ele enfrentava. Né? Se ele precisava comer, ele tinha que enfrentar. Tinha que se virar, porque ou agora pode ser que a refeição passa da hora, não possa. Né? Não tem jeito. Então, vai ter esse lado. E no estresse pós-traumático, mais ainda, né? Porque são situações que aí mobilizam muito aquele senso de sobrevivência. Como eu vou sobreviver? O assalto, a batida, uma agressão, sabe?
Como eu vou sobreviver àquilo? E de fato precisa ser trabalhado com muito cuidado. Olha, dentro de tudo isso, a gente fez uma lista aqui que nós vamos, né, de forma bem superficial, porque o tempo não permite, mas as possíveis causas do estresse. Então nós vamos olhar aqui algumas telas que nós vamos apresentar as possíveis causas. Uma delas, claro que você com certeza tem também conhecimento sobre isso, mas talvez você identifique algumas causas. O estresse sempre existe uma causa, como a gente disse, não é do nada, existe uma causa. Então uma delas, a nossa tela aí, doença aguda. Outra coisa que pode acontecer, a doença crônica, né? Então uma doença aguda, que é uma doença grave de repente, uma doença crônica, uma doença constante. A deteriorização da saúde, tudo isso na área da saúde. Ou uma dor crônica, porque conviver com a dor já é necessariamente uma causa, né, de estresse. Continuando, possíveis causas de estresse. Fome. Quando a gente pensa nisso, por isso que, né, a gente fala, meu Deus do céu, mas realmente, fome, raiva. Lembra que a gente falou, a raiva não é pecado, mas o que a gente faz com ela pode se tornar fadiga, que é o cansaço, né, o excesso de coisas. Solidão, a gente até começou o programa falando que o Senhor enxugará as lágrimas da solidão. Outra, reduzida capacidade de solução de problemas. Lembra que a gente tem falado de ter repertórios para lidar com os problemas. Outras possíveis causas, perdas importantes na vida, né? Isso a gente implica não só perdas materiais, mas especialmente perdas, né, de pessoas que podem acontecer na vida da gente. A perda de alguém é uma situação de profundo estresse. Inclusive pode até ser, em alguns momentos, eu acho que pode ser identificado como estresse pós-traumático, né? A perda de alguém, porque é após a morte, né, de alguém, pode ser identificado em algum momento ou não? Sim, o luto, ele é uma adaptação, querendo ou não, né? é uma adaptação. Tá. Outra coisa, novas circunstâncias de vida. Então, mudança de emprego, é isso? Seria? Sim. Mudança de emprego, mudança de realidade, mudança de cidade, mudança de casa. Tudo que é novo, né? Porque Tudo ele que é um novo. esforço adaptativo. Então, o novo Exatamente, um esforço de isso. adaptação. Outra coisa que nós até vamos tratar desse assunto, o abuso de drogas, né? Claro, pode causar, vai mexer com o organismo inteiro. Reduzido controle de impulsos. São as possíveis causas de estresse. Claro que aqui, né, de uma forma bem rápida e bem resumida, são as causas. Mas o que eu queria chamar a atenção, dentro das causas nós vimos aqui maneiras de reagir e tem uma linguagem que diz que existem reações ao estresse, que são 3 Fs. Eu queria que a doutora Ana Carolina falasse um pouquinho desses 3 Fs, né? Reações ao estresse. Quais são essas reações? Está aí na sua tela também. Reações, está certo, diretora? Tem aí na tela? Isto. Então vamos ver aí. Fight, flight e freeze. Acho que é isso. Eu não vou tentar falar inglês aqui, que misericórdia infinita. Foi na tela aí, gente. E aí, quais são essas reações? Então, é justamente isso, né, padre? O fight, que vem a ser o lutar. Lutar. Né? O flight, que é esquivar, né? Eu sublimo praticamente, né? E o freeze, que muitas vezes as pessoas se congelam. Talvez o padre já tenha presenciado. Verdade. A pessoa dizer, eu não sabia o que fazer, eu congelei. E realmente a pessoa não sabe o que fazer. É como se ela virasse se a gente apertasse um botão, a pessoa ficasse estática. Eu estava conversando não sei o que fazer. Com um bombeiro, ele falou que existe casos que a pessoa fica congelada por horas. Sim. Os músculos se enrijecem, tem que levar para um hospital, fazer todo um trabalho de relaxamento, dar com medicações para a pessoa se soltar depois. São as reações mais... Então, ou ela luta, né? Ela enfrenta, ou ela, assim... Foge, voa. Foge um pouco. Voa. Entendi, entendi. Ela fica literalmente fora do... Ou ela congela, ela trava. Tem alguns autores que colocam também o desmaiar, né? Que é uma fuga. Tem gente que desmaia diante de um susto, diante de uma situação de perigo, né? Nossa, meu Deus, Jesus, misericórdia. Eu estava conversando agora há pouco, com o Ronaldo. O Ronaldo, você pode olhar, ele está sempre sorrindo, né? O Ronaldo está sempre rindo. Quando você fica nervoso, você sorri também, Ronaldo? Às vezes é uma forma, né, de reagir.
Eu tenho um amigo que ele é assim, ele ri em ocasiões inusitadas, né? Por exemplo, pode acontecer de ele estar tendo uma discussão e a esposa dele fica extremamente brava, porque ele ri na hora da discussão. Ela está falando e ele está rindo, mas ele está nervoso mesmo, ele não sabe, e a reação é rir. É rir. Quer dizer, ele não sabe como agir. E é interessante porque, assim, o riso, né, numa situação como essa, pode ser tanto uma briga, né, o brigar, como também o flutuar ou mesmo congelar, tanto faz, né? Entendi, pode estar dentro desse contexto, entendi. Legal Às vezes é uma forma, é uma saída. É uma saída. E que, dependendo da situação, vai caber em um desses Fs que a gente falou. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Bem forte. Bom, eu lembro mais uma vez para você que tudo aquilo que nós estamos falando aqui, nós temos um aprofundamento desses assuntos, tá bom? A gente se aprofunda lá no nosso site, rs21.com.br/Coração Jovem. Lá você tem os vídeos, você tem todo o aprofundamento do assunto, tá? A gente vai para um rápido intervalo, a gente vai voltar para rezarmos juntos, para pedirmos a Deus a graça de calmar nosso coração, nos ajudar a enfrentar os estresses próprios da vida, mas também aquelas situações mais difíceis que talvez a gente nem saiba como enfrentar. Mas Deus está no comando. Que Deus abençoe você, que a gente se prepare para rezar, para falarmos com Ele. Coração Jovem volta já já. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos, Senhor, para nos ensinar a te louvar e glorificar.